Então, estamos no ar, é isso. Boa. Cafugo Talks começando agora. Eu sou Marcelo Bombarda, da Cafugo Filmes, diretor aqui da produtora. E esse podcast é para a gente debater assuntos de produção, falando com quem é do mercado e também com quem contrata o serviço de produção audiovisual. E muitas vezes não tem aquela noção especializada do que está contratando, do que precisa contratar. Então, é isso, né, Lucão? É isso, mano. Pouco tempo de estrada aí, né? Quase nada, Quase né? nada, vendo coisas sempre muito normais no mercado, né? Muito normais, Graças exato. a Deus a gente nunca viu nenhuma situação que a gente que marcou, falou, nossa, que coisa esquisita. Imagina, só toda semana, né? Só uma segunda-feira normal, como se diria aí no mundo normal. É isso, show de bola. Bom, esse aqui é o Lucão, além de meu amigo há muitos anos, nosso coordenador de pós aqui da casa, e não só aqui na casa, a gente já trabalhou com freela em vários lugares, já trabalhamos em projetos em house de agência, foi uma bela experiência, né, Lucão? Foi uma experiência bem sui generis, vamos dizer assim, né? Uma experiência especial que marcou bastante o nosso coração. Marcou, inclusive a gente vai falar bastante sobre mercado publicitário em algum momento, né? Com certeza. Mas hoje o assunto não é mercado publicitário, a gente vai falar sobre produção de podcast, de fato, que é uma coisa que a gente faz bastante aqui na casa. Temos estúdios de podcasts prontos aqui na casa, né? E, enfim, a gente grava interno, externo, em locação, onde o cliente demandar. Exato. Não é não, Lucão? Como é que qual que é a importância do podcast hoje para uma empresa? Cara, eu acho que hoje, mais do que nunca, o podcast é uma ferramenta acessível para a empresa comunicar o que ela precisa comunicar da forma que tem a maior penetração no mercado. Quando a gente fala assim, principalmente em geração de conteúdo, o que é colocado no podcast gera muita autoridade para a empresa, né? Então, seja a empresa que patrocina um podcast e deixa ali a sua marca, né? Tá infusionando a sua autoridade de mercado, seja uma empresa que contrata um podcast corporativo e ali ela se coloca à frente de todas as suas concorrentes para começar a pautar o mercado que ela tá atuando. Eu acho que hoje é uma ferramenta que ela não só assim deixa a empresa à frente da concorrência, como ela é realmente uma ferramenta que pode ser assim introjetada como uma ferramenta de marketing, seja de marketing externo, seja de endomarketing. Porque uma das coisas que é muito marcante para os colaboradores é ver as pessoas que estão por trás da empresa falando sobre a empresa e falando sobre trabalho e colocando a cara na frente da câmera para dizer, olha, a gente pensa o nosso mercado dessa forma, a gente atua no nosso mercado dessa forma. Até porque, às vezes a gente fala a gente não, né? Quem é do mercado fala de outra maneira e não sobre o mesmo produto. Exatamente. Uma coisa muito importante, Lucão, que a gente fala muito na hora da venda do cliente, né? Eles gostam muito, sobre quando você cria esse laço direto com o público. Numa eventual crise, num eventual problema externo, você não fica dependente de mídia, né? Exatamente. Você já tem esse canal aberto com o público. Eu acho que um bom exemplo de como esse canal aberto com o público, canal direto, na verdade, com o público, né? É importante numa crise, é o caso do Cariani, por exemplo, que aconteceu um tempo atrás. Ele sempre teve o canal, né? Direto com... Sim. Ele vive disso. Sim. Não sei se vive, mas enfim, sempre teve... Ele tem essa relação muito próxima com o público, né? Ele faz questão de ter ali pessoas que tem as suas redes sociais ativas, ele faz projetos, né? Ele não chega e faz. Ele fez projeto com o Igor 3K. Exato. O maior podcast do Brasil. Um dos maiores do mundo, né? Exato. Ele tentou fazer projeto com o Danilo Gentili, que da agenda não foi compatível. Então, assim, ele é uma pessoa que tá voltada 100% pra comunicação. O olhar dele tá deitado sobre isso e não tem como negar, né? Exatamente. E com o público fiel, quando teve um problema, mesmo a grande mídia tentando atacar, né? Ele não perdeu o patrocinador, ou trocou de patrocínio, enfim, ele não ficou largado, né? Porque o público dele continuou confiando nele sem problema algum. Sim, porque quando você depende de uma mídia externa, né? Você tá à mercê da audiência que aquela mídia quer alcançar. Sim. Então, assim, é muito mais interessante para um veículo de grande mídia que a notícia continue sendo notícia. Sim. Então eles não vão querer esfriar aquela pauta de antemão. Enquanto numa mídia não tradicional, numa mídia que é controle do próprio Cariani, no caso que você citou, ele conseguiu demonstrar que a vida dele continua a mesma. Ele continuava atendendo os alunos, ele continuava com os projetos, e ele estava respondendo um processo que era um processo na vida dele, era uma coisa menor. Então, assim... Mas isso não foi o Cariani que inventou, né? Se você pegar aí, época remota, não tão remota assim, né?
mas de Primeira, Segunda Guerra Mundial, os líderes mundiais falavam na rádio, né? Eles não permitiam que a propaganda de um país ou outro interferisse na comunicação deles. Sim, eles sim, abriam sim. rádio e eles falavam, olha, o Winston Churchill é um grande exemplo disso. Ele abriu a rádio e falou, ó, nós estamos nos aproximando da hora mais escura, mas depois disso vai nascer o sol. E ele foi querendo contagiar toda a nação em volta do projeto, que era um projeto de governo. Então, imagina se ele fosse depender, sei lá, né, da imprensa, que poderia ser contra ou a favor, da imprensa que, de repente, era parceira do Labour Party, que era o partido de oposição na época dele. Então, esse posicionamento de você poder abrir o microfone e falar diretamente para sua audiência, eu diria que hoje, em gestão de crise, é fundamental. É fundamental. E você está falando muito de comunicação direta, né? Porque é o cara falando diretamente para o público dele. E nesse mesmo período, outro grande motor publicitário foi a comunicação indireta, a publicidade indireta em filmes, que era o início do branding content. Exato. Né? Mas isso aí vai ser assunto para outro podcast. Mas sem dúvida, assim, podcast dentro do Omnichannel de branded content, eu acho que é uma das ferramentas, assim... não sei se a gente pode ser tão atrevido a ponto de dizer que seria na rádio aquele testemunho do locutor dizendo, olha, isso aqui é bom pra caramba, eu usei, é muito bom, né? Uhum. Então, tem esse tipo de poder, na minha opinião. Exatamente. E esse tipo de produto, esse tipo de podcast voltado para isso, para uma empresa, né? Para a empresa criar relação com o público, para a marca criar relação com o público, talvez, dependendo do nicho, dependendo do tamanho da empresa, não vai buscar grandes números. Vai buscar a qualidade daquele número, né? Que é o caso do podcast super nichado. A gente é sócio de alguns podcasts aqui, né? A gente produz podcasts para terceiros, mas também somos sócios em alguns podcasts, como é o caso do Portão de Embarque, que eu acho legal citar aqui, que é um podcast B2B, né? Business to Business, dentro do mercado do turismo. Ou seja, dentro do mercado de business ou dentro do mercado de turismo tem um subnicho, e lá dentro a gente ainda fala com um público específico, que são os donos de agências e heads, né? Claro. Dos grandes players do mercado. E ali a gente não busca números gigantescos, a gente busca um público super qualificado, tanto que resulta em muitos patrocínios bons que a gente tem dentro do programa. Exato, né? Porque quando o seu foco é num podcast nichado como o Portão de Embarque, que é um case de sucesso, na minha opinião, quanto a qualificação do seu público é o que vai trazer o seu resultado e é o que vai trazer o seu número. Porque vale muito mais para o Portão de Embarque falar com todos os donos de agência e a partir daí pautar o mercado dentro do turismo do que falar com o usuário final. Sim. Que de repente não tá tão interessado no que é o backstage do trade, não tá tão interessado assim em sistemas, não tá tão interessado assim em números, não tá tão interessado assim na BAV ou em eventos que são nichados para esse público. Mas quando você começa a mexer nisso, começa a falar nisso, começam a acender luzes dentro das próprias agências. Então você está falando com um público que é o público maior influenciador do consumidor final, que é o B. É o segundo exatamente, B do B2B. Exatamente. Porque o segundo B, né, o segundo business, é quem de fato faz a venda para o cliente final. E é o caso aqui dos patrocinadores que patrocinam o Portão de Embarque. Né? A gente tem, por exemplo, um dos patrocinadores é a Copa Airlines. Para quem não conhece a Copa, grande companhia aérea, né, a nível global. E é isso que a gente faz, né, usando a credibilidade do Portão de Embarque, faz fomentar lá na ponta a venda de um bilhete aéreo pela Copa Airlines. Exato. E uma palavra-chave que você usou agora é credibilidade, porque o Portão de Embarque, ele é 100% isento e os patrocinadores, eles não podem interferir no conteúdo. Isso eu acho uma coisa que traz muita credibilidade e autoridade para o Portão de Embarque. Porque o que adiantaria entrar um patrocinador que briga com outro e você, de repente, não pode falar de uma coisa, não pode falar de outra. No Portão de Embarque se fala de tudo. E quando houve, pelo que eu me lembro, assim, remotamente no começo, quando houve alguma interferência, essa interferência foi rapidamente cessada para que o conteúdo, porque hoje, quando a gente fala em branded content, quando a gente fala em omnichannel, o rei é o conteúdo. Então, para que o conteúdo pudesse prevalecer, eu lembro que a gente teve que fazer alguns ajustes em patrocinador. Me corrija se eu estiver errado. Não, justamente, foi nosso primeiro patrocinador, não vou citar nomes aqui, mas não é necessário. Mas a gente tinha um patrocínio, primeiro patrocínio que a gente teve no Portão de Embarque. Veio um convidado aqui que botou a boca no trombone e falou de outros players do mercado. O cara fazia, como fala, auditoria de empresas, então ele tinha muita coisa para falar. Não sabia quase nada, né? Não sabia quase nada. Aí ele chegou a falar de um parceiro comercial do patrocinador.
E aí o parceiro comercial apertou o patrocinador apertou a gente e falou, ou vocês tiram esse episódio do ar ou a gente tirou o patrocínio. A gente falou, muito obrigado, quebramos o contrato, né, para manter a idoneidade do conteúdo. É claro, porque se você começa a falar só o que os amigos do rei querem ouvir, ninguém mais vai querer ouvir você. Exatamente. Você perde a credibilidade. Completamente. É isso aí. E uma coisa muito bacana dentro do Portão de Embarque, que a gente começou a fazer por conta do Portão de Embarque, já era um asset que a gente gostaria de produzir aqui dentro da produtora, mas não tinha na época ainda a oportunidade, podcasts dentro de eventos, né? Então a gente foi cobrir evento com podcast, que é legal pra caramba. Sim. Às vezes, né, o cliente vai ter um evento e você tem uma cobertura ao vivo com podcast, do seu próprio podcast personalizado pro evento, que é uma coisa bem bacana. E dá pra fazer ao vivo também, né? Dá pra fazer ao vivo e assim, eu lembro que não era bem um podcast, mas eu lembro lá atrás, quando a gente atendeu a Credit Suisse, que a gente fazia conteúdo para subir naquela hora, né? Ainda não existia o conceito de podcast naquela época, ele ainda estava começando, ou ele ainda não era um videocast, né? Ele era realmente uma coisa mais reservada a áudio, né? Existia, mas não era esse boom que aconteceu depois, né? Mas a gente tinha, era um conteúdo real time. Um conteúdo real time. Então era uma produção altíssima qualidade, mas assim, produção de TV para ontem. Gravava, editava, subia. Em coisa de 40 minutos já tava na... E aprovava, né? Que é a parte mais importante. Exatamente. Que a gente tinha lá alguém da in-house olhando todo o conteúdo que estava sendo editado para aprovar ou não aprovar ali na hora, o que permitia que a gente pudesse fazer isso em tempo recorde, né? Exatamente. O cliente era de Nova York, ele estava em São Paulo com a gente aqui em loco aprovando, porque senão a gente sabe como a aprovação às vezes é difícil, né? A gente está com um cliente agora, inclusive, que está há 8 meses, a gente está há 8 meses esperando a aprovação do filme. Porque teve alterações? Não, porque simplesmente não veio a... Então, se tem cliente vendo, gente, aprova. Aprova. Ou não aprova. Ou também não, é bom, né? Não tem problema nenhum. Mas nós estamos esperando por você. Exatamente. Porque senão o conteúdo fica velho, não, né, perde o frescor do conteúdo. Claro. Isso vale para podcast, para conteúdo digital, para publicidade, nem se fala, né? Não, aí eu acho que quando a gente fala em frescor de conteúdo, é muito bom a gente deixar claro assim que o importante de um conteúdo ser fresco é porque você tem o controle do momento que ele está sendo publicado. Exato. Porque você guarda um conteúdo, vamos pensar aí num conteúdo, vamos pensar num exemplo. A gente vai falar sobre um episódio do Portão de Embarque, luxo dentro do turismo. Uhum. E de repente você fala, não, vamos guardar esse episódio, não vamos postar agora. E estoura algum escândalo, como por exemplo, não foi no mercado de turismo, mas aquele também não chega a ser um grande escândalo, mas daquela marca de porcelanas, não sei se você viu. Sim. Que simplesmente importava e assinava. Sim. E aí você vai soltar o seu episódio no meio de uma crise, como é que isso vai ser observado ou não? Curiosamente, ou já passou o timing daquilo? Curiosamente, esse episódio foi ao ar na semana que a Tânia Bulhões, né? Tânia Bulhões. Aconteceu esse caso aí. Mas assim, foi a caso, a gente não entrou no mérito de postar ou não postar, acabou indo pro ar. Mas sim, você acaba perdendo. No Portão é legal que a gente faz... Tem uma coisa interessante aqui no audiovisual, para quem não é do audiovisual, a gente chama de gaveta, que é gravar uma frente de conteúdos, né? Então gravar... Exemplo, 1 mês, 2 meses, 3 meses de conteúdo e já deixar tudo aquilo lá gravado e programado. Só que aí a gente corre esse risco de perder o frescor. Então tem que dosar, né? Exato. O quanto de gaveta é possível dentro daquele mercado, dentro daquele assunto. Porque a gaveta também envelhece, né? A gaveta também envelhece. E depois pra você ficar queimando conteúdo, é um conteúdo que você aplicou muito, às vezes um financiamento robusto, aplicou muito amor, muito carinho, que ficou ali ficando velho na gaveta. Exatamente. E conteúdo ficando velho na gaveta não gera valor pra ninguém, né? No Portão de Embarque, por exemplo, a gente não passa de 4 semanas de gaveta. Exato. Até por conta da rotatividade de patrocinadores. A gente deixa aberto, né? Então a negociação vai acontecendo. Entrou um patrocinador, você tem que mudar o cenário. E aí, como é que você faz a mudança do cenário? Aplicação de um logo aqui atrás, por exemplo, sendo que o episódio já está gravado. Então, não tem como, né? Então, não dá. Se patrocinadores entrando e saindo é uma questão, você não pode ter muita gaveta. Exatamente. Ou a questão do teu conteúdo, né, ser muito quente, como a gente diz.
pautas quentes e pautas frias, Pautas né? quentes e pautas frias. Pautas frias, para quem não sabe, é o que, por exemplo, a Ananda Apple fazia no jornal. Ela fazia uma reportagem do abacaxi porque que era bom para, sei lá, fígado. Isso aí, se entrar hoje ou entrar no que vem, abacaxi e fígado não mudou. Então você pode entrar em qualquer momento, né? Diferente de pautas quentes, que é aquele negócio que aconteceu na hora. Exato. E tem que ser postado. Vai comentar sobre a Tânia Bulhões, não faz sentido nenhum esse episódio que a gente tá comentando aqui sair daqui um ano, porque Exatamente. Ninguém mais vai lembrar. Exatamente. Ou vai, talvez por outros motivos, mas ninguém mais vai saber do que a gente tá falando, o que foi o escândalo Tânia Bulhões que abalou o Brasil. Exatamente. Né? Não, mas o nosso editor vai editar rápido isso, né? Deus quiser, ele vai. É isso, cara. Tem mais alguma coisa pra falar de podcast? De podcast, o que mais que a gente poderia puxar de assunto? Eu acho que pra finalizar a gente podia falar sobre os cortes, né? Que rendem muito conteúdo extra e outras plataformas, né? Uma cross-mídia, uma transmídia interessante. Exato. Aí. Tanto se o podcast for de marca, de empresa, ou Sim. se for de conteúdo, né? Com patrocinadores, enfim, é muito interessante. A vantagem de você ter um podcast e fazer os cortes, não só é você atingir outros canais de transmídia e omnichannel, mas também você começar aquele desafio de você estourar a sua bolha. Porque você vê o Cariani, muita gente que segue o Cariani não é do mundo fitness, já segue pelo entretenimento. Sim, sim, né? sim. Então assim, e como esse movimento de onda começa? É através dos cortes. Então é um conteúdo, são pílulas mais fáceis de serem digeridas ali no dia a dia, que você passando o dedo no Instagram, no Shorts, sei lá onde, no TikTok, você recebe um pedaço daquele conteúdo e aquilo pode fisgar você e falar, pô, existe um mundo, né? Eu lembro de um show que o Whindersson Nunes fez, que ele falou assim, eu fiquei 1 ano e meio só passando o dedo no Instagram, assim, e descobri muitas bolhas. Eu vi um vídeo que era o cara falando, nossa, a solda mais bonita que você vai ver hoje, marca os seus amigos. Eu falei, nossa, tem gente interessada em ver solda bonita? E não é que a solda era bonita mesmo? E tem, né, cara? Tem. Mas é muito legal isso, porque dependendo do objetivo que você tem com o podcast, o corte ele vai ter uma função diferente e ele vai ser diferente de acordo com a plataforma. Sim. Né? Então, por exemplo, se a gente está falando de um episódio de videocast do YouTube, ele vai ter um corte de 1 minuto, mas com uma coisa mais serena dentro dos shorts do YouTube. No Instagram, ele vai ser um pouco mais apelativo, com uma dinâmica um pouco mais rápida. O mesmo corte no Instagram, ele vai ter uma trilha diferente, vai ser mais dinâmico ainda, né? Para atingir outro tipo de público, até o tipo de legenda vai mudar. Mas uma coisa muito interessante é que muitas vezes o cara que consome no Instagram, ele não vai consumir no YouTube. E o cara que consome no YouTube não vai consumir no Instagram. Sim. Acontece muito isso, né? Sim. Acontece de você transitar de uma para outra, mas às vezes o cara vê vários podcasts no YouTube e no Instagram ele vê outros. Sim, total. Né? Porque é outra plataforma, outro tipo de conteúdo, outro tipo de consumo, mas você está passando a mensagem de qualquer maneira. Exato. E é mais uma janela, se for o caso de ter patrocinador, é mais uma janela para você colocar os patrocinadores ali na mídia. Sim, tem inclusive gente que ganha dinheiro em cima de cortes alheios, né? Tem também. Pega um canal aí, sei lá. Os Dark Channels. Channels. Ou pega até o vlog inteiro do Cariani, corta aquilo tudo, coloca um link de venda de um produto que ele é afiliado daquele universo. Exatamente. E começa a postar. E hoje em dia, assim, tem até ferramentas de você derrubar, mas ninguém mais se derruba, porque isso é muito interessante pra todo mundo, né? Sim. Virou uma redemocracia do direito da imagem, né? Exato. É muito interessante pro dono do podcast que os cortes sejam feitos até dentro do YouTube mesmo. Sim. Porque você tá aumentando a sua janela do teu patrocinador. Pra quem não... tem interesse, mas ainda não fez, né, um podcast, não entende muito de AdSense. O AdSense ele dá uma grana pro podcast, mas a grana de fato do podcast, para quem vem do patrocinador, né? E muitas vezes, sei lá, você tem 100 mil acessos no seu podcast, mas outros 25 canais Dark Channel fazem corte daquilo ali. Você ampliou a sua distribuição massivamente, né? E o seu patrocinador está vendo isso. Então ele consegue mensurar, né? Consegue mensurar, dar mais grana, né? Porque vale mais, tá expondo mais a marca. Exatamente. A gente vê um case de patrocinador com sucesso assim da Insider, né? Ah, sim. Que
Cada podcast tem o seu cupom e através desses cupons, né? Igão 12, fulano 13, sei lá o quê. Parece até partido político, não é? Cada um ali vai dar um desconto diferente para que a marca consiga entender de onde está vindo aquela movimentação, né? Exatamente. A Growth também trabalha muito assim, A Growth né? também trabalha com cupom. Exatamente. A gente ainda não tem cupom em nenhum podcast. Fica a ideia aí, patrocinadores. Cadê minha câmera? Fica a ideia aí, patrocinadores. Lancem um cupom pra gente colocar no portão de embarque. Lancem um cupom pra gente colocar no Mistério Desconhecido. Lancem cupons pra gente colocar podcasts externos. Nunca vi, hein? Exatamente. Cara, acho que é isso, acho que é sobre o podcast. Obrigado para quem consumiu o nosso conteúdo até aqui. cafugo.com.br, tem um formulário de contato, tem o telefone ali, tem e-mail. Se quiser saber mais, entre em contato, a gente vai ficar muito feliz em te atender. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima.